Olá pessoal, a gente está aí para mais um encontro nessa disciplina interessante que é a Antropologia da Educação. Em momentos anteriores a gente chegou a tratar a ideia da antropologia, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais disso hoje ainda, mas sobretudo já fazendo algumas articulações, alguns links com a própria ideia do que seria a antropologia da educação. Só para nós relembrarmos, né, a ideia de antropologia é uma ciência que pensa sempre no outro, né? Um conceito que eu já trabalhei com vocês, que é a alteridade. A alteridade é o posicionamento, se colocar no lugar do outro. E é interessante que nesse processo é uma condição quase sine qua non que a gente trabalhe os aspectos culturais, né? Então, vamos lá para a gente aprofundar um pouquinho mais isso, a gente entendendo do que se trata, então, essa antropologia da educação. Tá? A antropologia, então, da educação ela vai se propor a compreender o ser humano no seu processo de humanização, e refletir sobre os sistemas desenvolvidos, tá? Para a consecução desse objetivo. Então, vai trabalhar como o homem se percebe nesse processo cultural e a partir dessa perspectiva, como é que eu posso estabelecer sistemas educacionais, metas de ensino, processos pedagógicos e didáticos para que esse processo se coadune, se harmonize com aquilo que eu pensei e estabeleça um propósito de desenvolvimento desse ser humano, tá? Então, a ideia é sempre essa, nesse sentido. Então, o conhecimento a respeito do ser humano é relevante demais para um adequado desenvolvimento do quê? De toda a sistemática pedagógica, tá? Então, a reflexão antropológica trata da questão da educação como um processo cultural. Isso que é importante a gente entender. Então, quando eu pensar em antropologia da educação, eu vou ter que pensar que ela vai perpassar por um processo de entendimento cultural, de construção cultural. Como é que eu, dentro de um processo, dentro de uma sistemática educacional, eu vou tratar e vou trabalhar os, as diferentes culturas ali dentro daquele grupamento social, tá bom? Então, a gente já tinha falado sobre isso, né? Só recapitulando de novo, a antropologia é a ciência do outro, tá? Dessa perspectiva, de novo, a gente vai ter que se configurar e entender, a partir de que é uma ciência do outro, eu vou perpassar pela questão da diversidade cultural, tá? Então, dentro desse agrupamento social. Ou seja, é a partir da percepção que existe a diferença, né? Que existem diferenças culturais, que eu consigo produzir o conhecimento, e a partir dessas diferenças eu posso fazer um processo de desenvolvimento pedagógico, tá bom? O que possibilitou então, a antropologia se construir como ciência foi exatamente essa sensibilidade lá atrás, lá no século XIX, início do século XX, dos antropólogos e cientistas sociais de modo geral, de perceber essas diferenças e não criar um grau de hierarquização, de etnocentrismo. O que é etnocentrismo? A minha cultura é melhor que a sua, a minha cultura é mais desenvolvida. Não, é diferente. Tá? É essa ideia que perpassa o aspecto da antropologia. Então, assim, para a consecução da antropologia como ciência em si mesmo, tá? Foram elaboradas algumas ferramentas, né? Ou instrumentalização intelectual, de investigação. Para quê? Para poder buscar exatamente nas particularidades culturais, nessas diferenças, uma sistematização, ou seja, uma organização para se pensar não mais a determinada cultura, mas o todo.
E a partir desse processo, a gente consegue fazer um desenvolvimento pedagógico, planejar como a gente vai poder fazer um desenvolvimento educacional, etc. Ou seja, então, a antropologia ela vai trabalhar a questão cultural do indivíduo. Então, a partir do momento que eu percebo isso, tá, dentro daquela cultura, de que modo que eu posso apresentar aquele com determinado conteúdo? Como é que eu posso explicitar de uma maneira mais didática que faça com que aquele indivíduo possa perceber, possa se perceber, possa crescer num desenvolvimento sadio e contínuo em termos educacionais, tá? Uma coisa que a antropologia ela traz, na própria formação dela, ela sofreu, ela teve dificuldade, foi com a própria crise de identidade. Né? Qual é o propósito da antropologia? Né? E a partir desse propósito, qual a instrumentalização intelectual que ela vai utilizar? Né? Como é que seria todo o processo de investigação? A partir de perguntas como essas, que começa a fazer sentido o próprio conceito de antropologia, de se buscar entender o outro através do processo da alteridade e perpassando pelo processo da cultura. Lembrando, o próprio conceito de cultura, lembram que vem do latim culture, que significa cuidar de, estar perto de, né? Aí vem a ideia de agricultura, cuidar daquilo que é agrícola, floricultura, cuidar das flores. A gente falou sobre isso num outro encontro, mas só para a gente relembrar. Então, quando a antropologia ela percebeu que nesse processo de desenvolvimento dela própria, enquanto ciência, enquanto um novo saber, ela conseguiu ampliar isso no sentido de entender que ela vai perpassar pelo processo cultural, ou seja, ela vai estar próximo dela, vai cuidar de. Quando a gente pensa no aspecto da educação, tem tudo a ver, né? Daí a importância da antropologia cultural, da antropologia da educação. Ou seja, quando eu penso que o processo educacional está relacionado à questão de desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, e que a antropologia ela está sempre preocupada com a ciência, com o outro, com a alteridade, com o desenvolvimento do outro, a gente começa a perceber que essas duas coisas se linkam e interagem muito bem. Ou seja, se aglutinam, vivem, na verdade, uma amálgama, né, uma mistura sadia para crescimento. Olha que interessante. E desenvolvimento, sobretudo, do processo educacional. Tá bom? Então, só para a gente terminar esse bate-papo bem sucinto hoje, o que eu queria que vocês guardassem? Que a antropologia da educação ela vai trabalhar a ideia cultural de cada indivíduo para que dentro das diferenças culturais existentes se trabalhe de modo mais pedagógico e mais didático para o crescimento do todo, para que não haja diferenciação hierárquica e, sobretudo, alijamento educacional. Olha que interessante. E aí vai muito ao encontro de um aspecto cultural para a gente pensar sobre isso, tá bom? A gente já vai ter um próximo encontro e foi muito bom estar com vocês nesse momento aqui, viu? Um grande abraço.